iniciando a apresentação da pesquisa de título de O Ensino da Harmonia nas Aulas de Piano e Violão, um estudo de caso, sob orientação do professor Anderson Dourado Souza. Então, a pesquisa foi realizada sobre a harmonia nas aulas de piano e violão. E com seu objetivo geral, então, foi conhecer o ensino da harmonia nas aulas de piano e violão. Com isso, é necessário a gente entender como esses professores, no caso de violão e piano, estão utilizando dos assuntos sobre a harmonia em sua aula, do seu planejamento, como é repassado para os seus alunos, suas dificuldades e a sua importância. Aqui então está os objetivos específicos, que é verificar o uso da harmonia nas aulas de piano e violão, analisar as principais dificuldades, como eu falei logo no início, quando nós então vamos conhecer como é utilizada o ensino de harmonia nas aulas, então vem também as dificuldades. Então também quando nós então conhecemos o ensino, também vem a questão da dificuldade. Também é necessário conhecer as dificuldades e com isso conhecer a importância do uso da harmonia nessas aulas de piano e violão. Então, para nós conhecermos um pouco como é trabalhado isso nessas aulas, é necessário também nós conhecermos um pouco sobre o início da harmonia e o início da música, Então, a música vem sendo uma importante forma de manifestação para os homens desde a pré-história. Para Cavini, 2011, diz que, basicamente, os homens primitivos utilizavam a música por meio da imitação dos sons, oriundo na natureza, sons como o canto dos pássaros, o estrondo do trovão, o ruído das fontes ou do vento. E com isso, então, se deu o início através dos homens da apropriação da música, que já estava na natureza, então eles começaram a se utilizar no seu dia a dia para várias coisas, como manifestações culturais, questão também de caça. E com isso a música então passou a sofrer algumas revoluções, e com isso até chegar na Grécia. Na Grécia existia um filósofo e matemático que foi de grande importância para a realização dos primeiros estudos sobre harmonia, que no caso foi Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego, nasceu no ano de 570 a.C., na cidade de Samos, uma ilha grega situada no mar Egeu. Então, sobre isso, Salles 19 diz: Pitágoras foi responsável por explicar as propriedades da divisão da corda na formação da escala musical e regulando a afinação dos instrumentos e a concepção dos modos. Além disso, ele teria realizado esses cálculos a partir de experiência com o instrumento musical, o monocorde, onde as operações de divisão da corda resultaram na definição dos graus da escala. Então, o que Pitágoras fez? Ele, então, através com esse instrumento monocorde, que é um instrumento que tem apenas uma corda, então, com isso, ele começou a fazer várias experiências com esse instrumento. Ele foi tocando ele, então foi diminuindo o comprimento da corda, colocando seu dedo. Então, com isso, quando ele diminuía, saiu sons diferentes. E com esses sons diferentes, ele começou então a entender a questão da afinação. E com isso, ele começou então os primeiros estudos sobre a escala musical, através da afinação, conseguido com esses experimentos, e dos graus também. Com isso, então, ele conseguiu ter uma primeira noção sobre escala. E a partir disso, começou também a questão da organização da harmonia. Isso foi os primeiros estudos sobre a harmonia. Então, também ele foi responsável pelos primeiros estudos sobre os ciclos das quintas. E tudo isso através dessa experiência com o monocorde. Então, dando início, com o início desde lá da pré-história, com as contribuições de Pitágoras, chegamos até a atualidade. Então, como se dá o uso da harmonia nas aulas de música? A harmonia pode aparecer em diversas formas nas aulas de música, tanto na sua forma teórica ou na prática.
Podemos conceituar a harmonia como o campo que estuda as relações de encadeamentos de sons simultâneos. Assim, a harmonia se articula com a organização interna do sistema tonal, que estrutura uma série específica de acordes, que formam o denominado campo harmônico. Com isso, então, conhecemos um pouco sobre o conceito de harmonias. Então, que até ele cita aqui, que a harmonização do sistema tonal, que estrutura uma série específica de acordes, que formam o denominado campo harmônico. Mas, para isso, é necessário que o aluno comece a entender desde o princípio da harmonia, não já na parte do acorde, e sim desde a sua estrutura, da escala, dos graus, dos intervalos. Então, para que o aluno possa entender um pouco mais sobre a harmonia, é necessário que ele tenha esses estudos, primeiramente sobre escalas, intervalos, até chegar então na formação dos acordes, que é a organização interna do sistema tonal, e que vai ser denominado de campo harmônico. E com isso, então, é um processo que é demorado e que necessita seguir esses passos. E, como eu falei, necessita seguir aqueles passos, então são esses os princípios básicos sobre a harmonia. E temos aqui o acorde, que, voltando um pouquinho, foi colocado sobre o conceito, Boulos e Costa disse, que é uma estrutura específica de acorde. Mas o acorde está aqui embaixo. Mas para nós entendermos sobre o acorde, é necessário nós aprendermos sobre essas outras áreas. Escala musical, que são notas organizadas, que como citei primeiramente, começou seus estudos lá com Pitágoras. Até hoje, essas escalas têm uma estrutura de afinação, e com isso, cada nota dela vai se dar por o nome de grau da escala. Temos o primeiro grau, o segundo grau, e a partir disso, a partir dos conhecimentos sobre escala e graus da escala, nós vamos chegar ao ponto de intervalos melódicos e harmônicos. Já temos aqui uma palavra que já tem relação com harmonias, harmônicos. Intervalos melódicos são quando são executadas duas notas de forma não simultânea, são tocadas de formas separadas. E intervalos harmônicos são quando duas notas são executadas ao mesmo tempo. E com isso chegamos a intervalos musicais. O que são esses intervalos musicais? A partir dos intervalos melódicos e harmônicos tem uma nomenclatura então, para esses intervalos, além de melódicos e harmônicos, que é a questão dos intervalos maiores, intervalos menores, justos. E a partir disso, chegamos então ao acorde. Então, nós chegamos ao acorde depois de termos entendido sobre todas essas áreas. Aí sim vai chegar ao acorde. O que é o acorde? São notas executadas, são 3 ou mais notas executadas ao mesmo tempo. E também vai ter a questão da formação, que pode ser maior, menor, aumentado, enfim. E para isso também tem uma outra área que facilita muito quando nós trabalhamos acordes, são as cifras musicais. As cifras musicais vai auxiliar muito aquele aluno que está iniciando seus estudos sobre harmonia. As cifras musicais são letras que cada letra vai justificar com uma nota musical. Por exemplo, a nota Dó é denominada como a letra C, a nota Ré a letra D. E com isso, vamos poder nomear os acordes com as cifras musicais. Cada acorde vai ser nomeado com uma cifra, e essa cifra vai ser de acordo com o primeiro grau daquele acorde, a nota primordial ou a nota tônica daquele acorde. Então, vai ser aquela cifra denominada daquela nota tônica. Então, qual é a reação dessa pesquisa? Foi feita uma pesquisa de campo e com 3 professores de piano e violão, sendo 2 professores de violão, 2 professores um professor de piano, 2 de violão e 1 de piano, nas instituições de ensino específico de música, Instituto CR e Escola de Música Levitas. Para podermos analisar como era feito o ensino de harmonia nas suas aulas, foi feito um questionário. Mas para a recepção desse questionário foi feito de forma online, através da plataforma Google Forms, que foi realizado o questionário e foi enviado para os professores. Assim eles poderiam responder sem ter o contato, seguindo todas as normas de saúde.
E o questionário, segundo o Gil, é uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas às pessoas com o propósito de obter informações sobre os conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou no passado. Então, com esse questionário, foi possível conhecer, através dele, como se dá esse processo do ensino da harmonia nas aulas de piano e violão. Isso de acordo com aqueles objetivos que eu falei logo no início. A questão da como é colocado na forma prática e teórica, as dificuldades e a sua importância. Além, claro, do planejamento. Então, como eu falei anteriormente, foram realizados com professores de música de piano e violão. 2 professores de violão e 1 de piano. Todos esses professores que participaram da pesquisa através do questionário atuam na área há mais de 4 anos. O planejamento das aulas de harmonia, eu trouxe aqui uma resposta do professor 1, que ele diz o seguinte: a harmonia é um dos itens abordados nas aulas. São baseados em métodos de autores como Almir e Ian Guest. É feito um planejamento anual onde são abordados vários assuntos, entre eles a harmonia. Então, para o planejamento das aulas de harmonia, sempre realizado, segundo o professor 1, uma reunião para saber quais são os assuntos que vão ser trabalhados ao longo daquele curso, no caso de piano e violão. E entre esses assuntos está a harmonia. Então, a preparação dessas aulas são feitas bem antes. E também os outros professores também seguem essa mesma linha. Na questão da como é aplicado na forma teórica e prática, e também a sua importância. O professor 3, ele diz o seguinte: quando se aplica algo no seu instrumento, ambas as partes precisam estar alinhadas. Então, a teoria precisa estar alinhada a um cronograma para ver se não tem lacunas de conteúdo nesse aluno. Então, o professor 3, ele afirma que é necessário haver, que ambas as partes, tanto na forma teórica e prática, estejam caminhando, para poder o aluno ter uma assimilação melhor sobre aquele assunto. O professor 1, na questão como é realizado de forma prática, ele diz o seguinte: na verdade, não é feita uma separação em aulas. É abordado os conceitos de forma verbal e em seguida temos exercícios práticos de assimilação. Assim como o professor 3, o professor 1 também diz que é necessário haver de ambas as partes. A forma teórica e prática sempre tem que estar caminhando juntas para que o aluno possa ter uma assimilação sempre maior. E com isso vem, então, as dificuldades. Para o professor 1, uma das principais dificuldades dos alunos alguns alunos apresentam dificuldades em assuntos que envolvem raciocínio matemático, como intervalos, por exemplo. Como eu falei logo no início, que Pitágoras então fez aqueles experimentos até que chegou no início da organização dos assuntos sobre harmonia. Mas isso também leva a alguns raciocínios matemáticos, como no caso dos graus. Nós conhecemos sobre os intervalos, é feito também, até um raciocínio lógico para saber quantos graus tem, para poder nós, então, trabalhar na nomenclatura. Além também dos acordes, que são feitos são vários intervalos, para nós sabermos a qualidade do acorde, temos, então, que conhecemos esses intervalos. O professor 2 diz que aplicar os conteúdos em músicas e canções. O professor 2 diz que uma das principais dificuldades dos alunos, então, é utilizar esses assuntos aprendidos sobre a harmonia já nas músicas e nas canções. Então, é necessário que o aluno possa, então, praticar muito para poder ele conseguir, de certa forma, colocar isso nas músicas e nas canções. Por isso que eu disse logo no início que os assuntos sobre a harmonia muito demorados e requer que nós sempre seguimos aquele espaço, sem nunca pular nada. A importância do estudo de harmonia. O professor 2 diz algo muito importante. Diz que a harmonia é o esteio de qualquer música.
como o alicerce que sustenta toda a criação musical. Com ela, o músico pode compreender o que toca, ter consciência das ferramentas a serem utilizadas e assim por diante. Então, o professor Dor diz que a harmonia, além de ser um estudo muito importante para o aluno, também é muito importante para se conhecer a música como um todo. Conhecendo a harmonia, nós podemos saber a estrutura da música, o que aquele determinado autor, compositor está querendo passar e o que nós estamos sentindo, porque cada acorde pode estar transmitindo algo. E é necessário que o aluno possa conhecer, para poder identificar toda a estrutura daquela música. E com isso, através da pesquisa, foi possível compreender a forma como são trabalhados os assuntos referentes à harmonia, o planejamento, como eu disse no início, o uso da harmonia de forma teórica e prática, além da sua importância. Então, nós podemos perceber um pouco como são utilizados a harmonia de sua forma teórica e prática, além do seu planejamento e da sua importância. E com isso também vem até uma sugestão, uma próxima pesquisa, que é analisar o uso da harmonia em outros instrumentos, não só nos instrumentos harmônicos, como foi utilizado de piano e violão, mas no outros. Assim, nós podemos também conhecer outras maneiras de ensinar a harmonia. Obrigado. E essas foram as referências utilizadas no slide.